Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja bem e em paz, como deve ser. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus. Vamos falar sobre Levítico, capítulo 16. Reflexão, mas antes a leitura, acompanhe comigo. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta pelo holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício por seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas de altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com que o sangue o que fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre a tampa da frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles, no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Esse é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação.
porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Esse é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Senhor, muito obrigado pela leitura hoje de Levítico 16. Queremos agradecer ao Senhor por esse tempo e também pedir que o Senhor nos abençoe agora na reflexão que iremos fazer. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, é o seguinte, Levítico 16 ocupa então essa posição central aí em todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, ao descrever então minuciosamente esse ritual do dia da expiação, o chamado Yom Kippur. É a ocasião mais solene do calendário litúrgico de Israel, estabelecido então logo após a morte aqui dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, como nós já vimos capítulos atrás. Levítico 16 então regulamenta a única ocasião do ano em que o sumo sacerdote podia entrar além do véu no lugar santíssimo, demonstrando então tanto a santidade que é inacessível de Deus, a não ser nesse período, né, quanto o seu método gracioso para purificar o santuário, o sacerdócio, a congregação de todos os seus pecados e impurezas. Temos a estrutura aqui do capítulo, começando aqui pelo primeiro bloco, dos versículos 1 até os 5, em que ali o Senhor adverte Arão, então por meio de Moisés, né, não entrar no lugar santíssimo, e Arão deve se banhar com água, vestir trajes sagrados e assim por diante, e a questão de que ele deve levar um novilho para oferta pelo pecado da sua própria casa, um carneiro para o holocausto, né? E 2 bodes com mais um carneiro em favor da comunidade de Israel. E aí tem a questão da apresentação dos bodes no segundo bloco, versículos 6 a 10. Arão oferece o novilho por si e por sua família, e depois lançam-se sortes sobre os 2 bodes, possivelmente ali curim e cutumim, né? Que são daquelas pedras que o sacerdote tem aqui dentro do seu peito aqui, né? Um é designado para o Senhor, sacrifício pelo pecado, e outro é reservado como o bode emissário para fazer expiação, sendo enviado então vivo para o deserto. E aqui nós temos o versículo 8, né? E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Levíticos 16, 8. Azazel, o que é isso, né? É realmente um dos termos aqui mais curiosos que a gente tem, intrigantes e debatidos de todo o Antigo Testamento. Então, a palavra Azazel, ela aparece 4 vezes aqui na Bíblia inteira e todas aqui no capítulo 16. A gente tem então nos versículos 8 que nós estamos falando, também tem no versículo 10 2 vezes e no versículo 26 também é mencionado. Então, quando o texto hebraico diz que uma sorte era para o Senhor e a outra sorte para Azazel, estudiosos e teólogos, eles se debruçam sobre 3 interpretações principais, vou falar a você, tá? A primeira delas significa o bode que se vai, como se fosse uma remoção, um bode emissário. Então o que acontece é que uma das explicações linguísticas mais aceitas é que essa palavra Azazel seja uma junção de 2 palavras hebraicas. O primeiro delas é o es, que significa bode e cabra, e Azal significa foi embora, partiu, o bode que se vai. Foi dessa leitura, por exemplo, que a Septuaginta, né, a Septuaginta grega, traduziu então essa parte apompaios, que seria essa palavra grega, e a Vulgata latina verteu para caper emissários, dando origem então à nossa expressão em português, bode emissário, ou seja, o animal enviado para longe com a culpa. Depois nós temos aqui a segunda interpretação, que é do lugar desolado ou do precipício. A raiz que tem é o seguinte, que outros linguistas, eles apontam que a raiz do termo pode estar ligada a um vocábulo arcaico, lá para designar, por exemplo, um terreno acidentado, um rochedo íngreme ou uma terra estéril e desabitada. Então, nesse caso, o que acontece? O bode era conduzido para Azazel. O que é para Azazel? Isso é, para o território do nada, para uma terra árida do deserto, onde a vida não floresce e de onde o pecado não mais retornaria, nunca mais retornaria. Então, existe essa segunda interpretação. E a terceira diz respeito à personificação do caos e ao espírito do deserto. Então, no pensamento semítico antigo, o deserto ermo ali, né, afastado, era visto então
como o reino das forças caóticas e impuras. E depois nós temos aqui uma leitura, uma literatura posterior, que é de primeiro Enoque, né? Do período intertestamentário, a literatura apócrifa judaica, que é o livro de Enoque, por exemplo, passou a personificar Azazel como um dos líderes dos anjos caídos que corromperam a terra, tá? Mas espera aí, eu não estou encontrando esse primeiro Enoque na Bíblia. Então, só para você entender, né, eu tenho até aqui também um comentário aqui do professor Luiz Rossi, que é muito conhecido junto com o Felipe Guimarães e Eduardo de Proença, o livro de Enoque, o Etíope. Então, aqui você está percebendo, né, que tem essa literatura também. O que acontece? O chamado primeiro Enoque, ou Enoque Etíope, né, como nós estamos vendo aqui, ó, livro de Enoque, o Etíope, certo? O que acontece? Trata-se, então, é uma coletânea de textos apocalípticos, vamos dizer assim, certo? Que foram escritos ali entre os séculos 3 a.C. e 1 a.C., que é o chamado período intertestamentário. E trata-se de uma obra, então, pseudoepígrafa, o que é? Ou seja, foi atribuída tradicionalmente ao patriarca Enoque, que seria o sétimo a partir de Adão, mencionado lá em Gênesis capítulo 5, mas que foi redigida séculos mais tarde por autores, então, judaicos anônimos. Lê-se assim, primeiro Enoque, como eu estou falando para você, né? E a numeração existe justamente porque há outros livros atribuídos a essa mesma figura bíblica. Então, na literatura acadêmica e nos estudos desses textos apócrifos, que nós chamamos, ou pseudoepígrafos, convencionou-se numerá-los para diferenciar, então, 3 obras distintas, escritas em épocas, idiomas e tradições diferentes. Então, nós temos o primeiro Enoque, que eu já mostrei para vocês, que diz respeito ao Enoque, o Etíope, né? Nesse sentido. Depois nós temos aqui a questão que é o mais antigo e famoso, preservado completo, inclusive com fragmentos que foram achados lá nas ruínas de Qumran. E depois temos o segundo Enoque, que é o Enoque eslavo, e o terceiro Enoque, que é o Enoque hebraico, e assim por diante. Então, são textos místicos posteriores, ligados assim a outras tradições. Então, eles não fazem parte do cânon bíblico judaico e nem do cânon tradicional cristão, tá? Então, só estou dando esse exemplo aqui para vocês, porque eu sei que a gente, como cristão, a gente não deve ser bitolado, né, fechado. Não, a gente tem que compreender também outras questões. E aí o que acontece é esse tradicional cristianismo, né, que não tem aí no cânon, mas, por exemplo, a Igreja Ortodoxa tem esse livro e a Igreja Eritreia também. Então, esse livro ele foi preservado completo em língua etíope clássica e em fragmentos aramaicos e gregos encontrados nos manuscritos do Mar Morto em Qumran, tá bom? Só para você ter essa informação. Mas aí o que acontece é o seguinte, é interessante você perceber que o ritual aqui em Levítico não é um sacrifício a um demônio, Azazel, por exemplo, que seria, e isso terminantemente proibido, conforme nós vamos ver, Levítico capítulo 17, versículo 7, tá? Mas assim, se esse nome for entendido como uma figura, como um local, o ato de mandar o bode, então, para lá, significava como uma espécie de uma devolução dramática. Por quê? O pecado, a rebelião, a impureza estavam sendo o quê? Desterrados de volta para o reino do caos, de onde eles vieram, purificando então totalmente o acampamento de Deus ali onde ele estava junto com o seu povo. E aí o que temos aqui é o seguinte, que independente dessa nuance técnica que foi adotada, né, que você pode perceber dessas teorias, o impacto visual para o israelita no deserto, ele era idêntico e era libertador. O pecado foi retirado do meio do povo e levado embora para sempre. Enquanto o primeiro bode apontava então para a propiciação, que era a justiça divina satisfeita ali pelo sangue, o bode de Azazel apontava então para a expiação e para o cancelamento dos pecados daquela nação. É exatamente o quadro então que a gente vê ali em Salmo 103, versículo 12, quando fala assim: quanto ao oriente, quanto ao leste, quanto o leste ou oriente está longe do ocidente, oeste, assim ele afasta de nós as suas transgressões. Então, dá esse exemplo para a gente compreender, então, essa questão de Azazel, né, para essa terra árida, né, sendo do pecado levado para nunca mais voltar e aí purificar, então, totalmente o acampamento de Deus, certo? Depois nós temos o terceiro bloco, ali dos versículos 11 até o 14, a nuvem de incenso protetora. Antes de entrar com o sangue, Arão ali queima, então, um incenso aromático sobre as asas, sobre as brasas do altar dentro do véu,
cobrindo então o propiciatório para que ele não morra. Temos também a questão daí de que o novilho é aspergido com o dedo sobre o propiciatório, o sangue do novilho, melhor dizendo, e aí purifica-se então a linhagem sacerdotal. Depois nós temos no quarto bloco, dos versículos 15 até o 19, o sacrifício pelo povo, em que o bode destinado ao Senhor é imolado e seu sangue é levado para dentro do véu. Temos daí no bloco 5 a questão dos versículos 20 e 22, a transferência da culpa e o bode emissário, no caso em que Arão impõe as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessa sobre ele todas as iniquidades e transgressões ali dos israelitas. E o animal, então, ele é conduzido por um homem designado para uma terra desolada, né? A gente vai ver isso, simbolizando então o afastamento total e definitivo da culpa para longe do arraial, como nós já vimos. Depois nós temos ali dos versículos 23 a 28 outro bloco, a conclusão dos ritos de purificação dos envolvidos, e em que ali tanto o homem que soltou o bode quanto o que queimou, os animais precisam lavar as roupas e banhar-se antes de retornar ao arraial. Arão também volta à tenda do encontro, retira as vestes de linho, se banha e aí oferece os holocaustos, o seu e o do povo novamente. Aí temos depois também nos versículos 29 até 34 a questão do estatuto perpétuo ali e do dia da expiação, em que se institui então o 10º dia do 7º mês como estatuto perpétuo para os nativos e para os estrangeiros residentes ali, para os israelitas também, né? E aí a gente tem a questão do sábado de descanso solene, em que o povo é ordenado então a humilhar-se, a praticar jejum, a aflição da alma e cessar todo o trabalho, pois naquele dia é feita a expiação completa diante do Senhor, para que fiquem purificados de todos os seus pecados, e isso acontece uma vez por ano. Bom, aí para nossa curiosidade, certo? Vamos pensar então a cerimônia do Yom Kippur, como é que se comemora hoje? Israel comemora isso hoje, mesmo sem templo e sem sacerdotes? Sim, o Yom Kippur continua sendo o dia mais solene e reverenciado de todo o calendário judaico e do moderno Estado de Israel, né? A gente vê na atualidade isso, e o país literalmente cessa suas atividades por 25 horas. O espaço aéreo, comércio fecha, não há transmissões de rádio ou TV e as ruas ficam livres de carro. Sem o templo de Jerusalém, que foi, como nós vimos, destruído ali em 70 depois de Cristo, e sem os sacrifícios agora em Levítico 16, a tradição rabínica estruturou a expiação sob um tripé espiritual baseado nos profetas bíblicos. Então vamos lá. Aqui a questão do arrependimento sincero e retorno a Deus, depois na questão da oração intensa e comunitária e justiça social e caridade reparadora, o Teshuvá, o Tefilá e o Tzedakah. Bem, a celebração das sinagogas é marcada por 5 longos períodos litúrgicos, né, os serviços litúrgicos, como dizemos também, pelo exercício, pelo uso de roupas brancas, simbolizando então aí a questão da pureza e da mortalidade, e pelo cumprimento então das 5 restrições corporais, como por exemplo aqui, que afligem a alma. Primeiro, o jejum total de comida e água, depois a abstenção de banhos por prazer, terceiro, o uso de calçados de couro, 4, as unções e perfumes, e 5, as relações conjugais. Então, durante as orações, né, desse dia, o povo recita confissões coletivas de pecados e lê extensamente o livro do profeta Jonas e o relato textual dos ritos do antigo sumo sacerdote. O encerramento do dia culmina no serviço do Neilá, né, fechamento dos portões celestiais, selado por um toque longo e solene do shofar, expressando a esperança que Deus tem escrito cada pessoa no livro da vida. Shofar, tá bom? O Yom Kippur tem uma data fixa assim no calendário bíblico judaico, tá? Que é sempre no dia 10 do mês de Tisrei, conforme ordenado em Levítico 16, 29. Mas para nós ele se torna uma data móvel, porque nós utilizamos o calendário civil solar, o gregoriano. Então difere um pouquinho e varia isso a cada ano entre os meses de setembro, outubro, porque o calendário judaico, então, como nós já vimos, é lunisolar, ou seja, baseado nos ciclos combinados da lua e do sol, e o nosso calendário é o calendário civil solar ou gregoriano.
Para você que não sabe, aqui nesse ano, né, Yom Kippur aqui vai ser realizado segunda-feira, dia 21 de setembro de 2026, e se estende então, tem início no pôr do sol da segunda-feira, dia 21 de setembro, e se estenderá então até o anoitecer da terça-feira, 22 de setembro, correspondendo ao período sagrado do dia 10 de Tisrei, do ano judaico de 5.787. E agora vamos fazendo essa conexão com Jesus Cristo e essa questão da expiação. Bom, para a teologia do Novo Testamento, Cristo não apenas cumpre o Yom Kippur, mas também a realidade definitiva para a qual todo o rito de Levítico 16 apontava. Jesus assume, olha lá, simultaneamente, por completo, esses três elementos sacerdotais daquele dia. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote perfeito, que não precisa de expiação e intercede eternamente. Ele é a vítima propiciatória, cujo sangue imaculado, aí vamos dizer assim, né, cujo sangue imaculado purifica a consciência humana e abre o véu rasgado para o Santo dos Santos Celestial, e ele também é o bode emissário. Por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades e foi levado para fora do acampamento, lá no Gólgota, cancelando a condenação e afastando para sempre a nossa culpa da presença do Pai. Olha só que legal isso. E essa conexão então transforma a nossa postura em um temor paralisante para uma viva esperança e descanso gracioso. Então existe essa questão, né, de um temor que paralisa, como nós vemos aqui também em Levítico, toda essa questão que acontecia, para um descanso gracioso, uma viva esperança. Por quê? Porque enquanto a antiga aliança exigia a repetição anual desse processo por meio do sangue do animal, e sem jamais remover completamente o peso do pecado, a obra da cruz, Jesus Cristo, né, é declarada de uma vez por todas. Assim, o cristão não vive nessa incerteza de ter o nome dele selado a cada ano por mérito ou esforço humano, mas desfruta da reconciliação plena e do acesso ousado ao trono da graça, que é fundamentado exclusivamente na justiça e no sacrifício consumado de uma vez por todas por Jesus. Levítico 16, então, revela de forma pedagógica para a gente a gravidade do pecado humano em contraste com a absoluta santidade de Deus. Então, existe esse contraste, né? E a comunhão com o Criador exige, então, uma purificação e uma substituição vicária, então, nesse sentido do sacrifício. O duplo rito com os bodes aqui ensina duas dimensões fundamentais da redenção. Primeiro, a propiciação, ou seja, a satisfação da justiça divina pelo sangue derramado. E a expiação, remoção com o cancelamento e o afastamento cabal da culpa do transgressor, apontando então, sob a ótica bíblica integral, né, da missão integral, para a necessidade de um mediador perfeito e de um sacrifício definitivo que garanta perdão, restauração moral e reconciliação duradoura entre Deus e o seu povo, o que nós temos aqui por meio de Jesus Cristo na nossa visão cristã. Qual que é o nosso desafio para hoje? É que nós despojemos o nosso coração de qualquer orgulho, de qualquer máscara, qualquer justiça própria, para entrar na presença de Deus em oração, confessando então com profunda contrição, né, as nossas falhas ocultas, as nossas faltas, e descansando plenamente na certeza de que, pelo sacrifício definitivo de Cristo, nossa culpa foi levada para longe e o caminho do Santo dos Santos está aberto para a gente receber graça, perdão e renovação, acesso direto e a qualquer momento com o Senhor Deus através desse mediador, Jesus Cristo, o justo. Então que Deus nos abençoe, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Café. Café com Jesus, espero vê-lo em breve, um grande abraço, Deus abençoe e a paz, valeu!